Olá pessoal, aqui é o Jordan do canal Eterna Busca. E no vídeo de hoje a gente vai dar sequência ao nosso vídeo ao qual a gente estava falando um pouco sobre o coronavírus e o esgoto. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre alguns fármacos que vão parar lá na rede de esgoto. Vocês já pararam para pensar no que acontece com os medicamentos que você ingere? Você já parou para pensar de que talvez esses medicamentos, os antidepressivos, os anticoncepcionais, entre outros tipos de remédio com a qual a gente lida diariamente, ingere diariamente, podem estar parando nas águas e afetando todo o meio ambiente? É sobre isso que o nosso vídeo de hoje vai tratar. Quando alguém toma um remédio para dor de cabeça, uma parte desse princípio ativo do medicamento, que é a substância que vai aliviar a dor, ela vai ser utilizada pelo organismo para o efeito terapêutico. Só que e uma outra parte dessa substância é metabolizada no corpo e uma outra vai ser eliminada inalterada pela urina ou então pelas fezes. Então, depois disso, duas coisas diferentes vão poder acontecer. Se a sua casa ela estiver conectada a uma rede de esgoto, esse princípio ativo ele vai passar por uma estação de tratamento, na qual essa substância ela pode ser total ou então parcialmente eliminada, dependendo de qual substância que está no medicamento. E então ela vai parar em uma fonte de água, né? Quando ela sai dessa estação de tratamento. Do contrário, a outra opção é que essa água ela vai ser despejada integralmente no manancial de água mais próximo. Aí agora vamos imaginar que, além desse remédio para dor de cabeça que você tomou, vai parar na água também todos os outros remédios para dor de cabeça, antibióticos, anti-inflamatórios e hormônios antidepressivos, tudo isso que é consumido por todo o restante da população e também por todos os animais que recebem tratamentos veterinários daquela cidade, daquele estado, daquele país na qual você vive. Isso sem contar os medicamentos vencidos, que eles são descartados de maneira inadequada e acabam contaminando rios e solos, porque muita gente acaba simplesmente jogando o medicamento, às vezes, na privada ou descartando de qualquer jeito no lixo. Cientistas do mundo todo, eles se dedicam ao estudo dos chamados contaminantes emergentes na água, que são justamente esses resíduos de fármacos, que fármacos é o termo, né, para remédios, para quem não sabe, e também os hormônios, como tanto os hormônios que são artificiais, que aqueles consumidos na forma de anticoncepcional, ou então para fins de reposição. Isso tudo afeta os rios e lagos do planeta todo. Então, esse termo emergente, ele vai se dever ao fato dessas pesquisas, elas são mais recentes, elas começam nos anos 90, e ainda não existe uma legislação específica para regular a presença desses compostos nos recursos hídricos. Então, segundo a professora do Instituto de Química da UFRGS, a Tânia Pizzolato, esses fármacos, por eles estarem presentes em concentrações extremamente baixas na água, na faixa dos microgramas ou nanogramas por litro, esses contaminantes não vão chegar a afetar diretamente a saúde humana. Para vocês terem uma ideia, um micrograma ele vai equivaler a 1 milésimo de miligrama e um nanograma é 1 milhão de vezes menor do que 1 miligrama. Então são partes por bilhão de litro, às vezes por trilhão, ou até mesmo por 4 trilhão, dependendo do composto, segundo a professora. Mas o problema é que essas concentrações elas podem ser baixas para o ser humano.
Porém, elas podem ter efeitos muito tóxicos para a fauna e também para a flora aquática. Então, esses resíduos no ambiente, eles vão afetar a base da cadeia alimentar. Eles vão afetar os micro-organismos, os pequenos peixes. E então, quando se afeta a base, indiretamente a gente está afetando toda a estrutura de organismos daquela rede aquática, né? Segundo a professora Tânia. Há ainda outros estudos que eles relacionam a presença de hormônios femininos, como o estrógeno, né? E outros também contaminantes na água, com a feminilização dos peixes e também com a formação de óvulos em animais machos, que a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo. E os estudos indicam que mesmo pequenas quantidades de estrógeno usado nas pílulas anticoncepcionais, elas podem levar ao colapso inteiro de algumas espécies. E essa condição que eu descrevi de feminilização dos peixes, ela vai ser chamada, os cientistas chamam essa condição de intersex. E embora essas causas que vão levar a isso sejam desconhecidas, ela tem sido muito associada aos produtos químicos ambientais que do ser humano que imitam ou então bloqueiam os hormônios sexuais. Na última década, foram descobertas 37 espécies de peixes machos que foram feminilizados em lagos e rios da América do Norte e da Europa e em outras partes do mundo também. Os especialistas também dizem que a descoberta de espécies de peixes machos feminilizados em refúgios que antes eram considerados totalmente selvagens ou protegidos, ela é extremamente preocupante, porque isso sugere que a poluição ela pode ser ainda mais difundida do que se pensava anteriormente, porque teoricamente esses ambientes não deveriam ter contato com as populações humanas, né? Então, como que chegou essa poluição nessas populações? A questão de gênero nos peixes, ela nem sempre é tão direta assim, né? Gênero aqui de ser macho e ser fêmea, né? Algumas espécies de peixes, como o peixe-palhaço, garopa, eles são hermafroditas. Isso quer dizer que eles naturalmente possuem tanto os órgãos sexuais masculinos quanto os femininos. Eles nascem com a capacidade de mudar de gênero, e isso é uma adaptação especial que algumas espécies evoluíram para melhorar as suas chances de reprodução. Agora, quando a gente fala que um peixe é intersex, é um caso diferente. Isso acontece porque essa condição ela vai acontecer em espécies de peixes que não são hermafroditas. E essa condição não vai ajudar na reprodução desses peixes. E em casos mais graves, pode inclusive tornar o peixe estéril. Então, segundo Don Tillett, toxicologista da Geological Survey, intersex não é algo normal. A presença de óvulos femininos nos testículos masculinos dos peixes indica uma confusão hormonal, né? Os cientistas chamam esse fenômeno de ruptura endócrina. As evidências crescentes sugerem que esse intersexo nos peixes poderia ser o resultado da exposição a contaminantes que abrangem uma ampla gama de produtos químicos naturais e sintéticos, incluindo os produtos farmacêuticos, pesticidas e também produtos para cuidados pessoais. Alguns desses produtos químicos preocupantes incluem os estrógenos das pílulas anticoncepcionais, também o plastificante bisfenol A e o herbicida atrazina. Esses produtos químicos eles podem imitar, em alguns casos, interromper os processos hormonais normais de um corpo. Então, em todo o mundo, essas condições de intersexuais causadas por uma interrupção hormonal externa, né, ela ocorre em várias espécies de animais aquáticos. Também ocorre em jacarés, tartarugas e até mesmo em sapos. Então, pessoal, nesse vídeo a gente viu um pouco sobre os fármacos hormonais, algumas coisas que eles podem fazer em algumas espécies. E no nosso próximo vídeo que nós vamos falar sobre os fármacos de antidepressivos.
quais são as reações em outras espécies, como eles as afetam. Então, se vocês quiserem saber e ficarem ligados, né, em quando vai sair esse próximo vídeo, para não perderem, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para vocês receberem as notificações, também deixar o like e também deixa o comentário aqui para dizer se vocês já sabiam, se vocês imaginavam que a ingestão dos medicamentos poderia trazer esse tipo de consequência para as outras espécies. E também se vocês têm alguma outra ideia de vídeo, sugestão de temas que vocês gostariam de ser abordados aqui no nosso canal. E por hoje é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.